Primeiro vídeo é o Thiago Furacão, câmeras instaladas na casa do inscrito com fantasma de uma menina. Essa é a nossa missão de hoje. Fala, guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Bom, galera, estamos aqui na casa de um inscrito, o Bruno, e a nossa missão, cara, vamos passar a noite aqui na casa de um inscrito. E olha só, vamos instalar câmeras. E a coisa aqui tá feia, galera. Tem uma coisa aqui que a Thaís sabe que aconteceu agora há pouco, mas vou deixar entre nós, tá, Thaís? Sim. Mas e falei pra você que eu escutei, né, cara? Se vocês quiserem saber, volta no vídeo anterior aí. E é o seguinte, galera. A gente estamos aqui para poder ajudar o Bruno, que é um inscrito do nosso canal, que pediu a nossa ajuda, que tá desesperado, cara, porque a situação da casa dele tá complicada. Várias atividades paranormais, a situação dele não tá legal aqui nessa casa aqui. E nós vamos passar a noite aqui para tentar investigar mais. Pelas investigações que a gente já fez, tem um espírito... Pessoal, nesse vídeo, o Thiago Furacão tá tentando descobrir o que tá acontecendo nessa casa. Esse Bruno aí chamou o Thiago Furacão porque na casa dele tá dando tudo errado. Ele ficou sem esposa, ele ficou sem trabalho, né? Então o cara tá totalmente lascado. E alguma coisa aí que tá acontecendo no mundo espiritual. E o Thiago Furacão foi chamado por ele porque nessa casa, tem manifestação espiritual aí estranhas e ele quer descobrir o que tá acontecendo. Então vamos lá, vamos saber o que tá acontecendo. Uma garota que se chama Evelyn, que está assombrando esse local. E pelo que o Bruno falou, uma prima dele, chamada Evelyn, faleceu. E o pai dessa menina mora com ele. E hoje ele não está aqui para a gente poder fazer a investigação. Mas, para vocês entenderem a história certinho, volta nos vídeos anteriores, porque lá a gente explica tudo certinho, aconteceu muita coisa. E hoje, então, a gente vai instalar essas câmeras. Bruno, eu já vou começar a instalar as câmeras aqui, beleza? Pode precisar de mim, qualquer coisa, vocês podem ficar à vontade, é a casa de vocês. O pessoal dá um Tranquilo. joinha pra nós aí pra saber se o áudio tá bom. Tá fazendo uma pizza ali pra gente jantar, porque a gente vai ficar aqui, vamos passar a noite. E assim, se for essa parente dele mesmo, a gente tem que saber o motivo dele estar aqui. Sim. Pelo Porque jeito aqui faz tá pouco legal, hein? tempo que ele está morando aqui. Então, como Vamos aí com o Thiago ela Furacão. veio Pelo que ele parar falou, ela sofreu um acidente junto com a mãe, né, Thaís? Mas a gente precisa saber se realmente é ela. Por quê? No fundo da casa, Agora, por que ela voltou? Ela teve um acidente aí com a mãe dela. Ela voltou e a gente sabe aqui já no canal que crianças normalmente não ficam na casa. Agora, por que essa criança está na casa? Tem um mistério muito grande. Será que ela está sentindo falta aí da família? Pode ser. antigamente tinha uma capela de velório. Fazia os velórios nessa capela. Possa ser que seja tem alguma coisa a ver? Possa ser que sim, como possa ser que não. Mas a gente precisa investigar. Então bora agora instalar as câmeras aqui na casa. E vamos passar a noite. Bom, galera, já instalei, as câmeras já estão todas posicionadas. Câmeras instaladas aqui na casa do inscrito. Ó, tem uma câmera instalada aqui. Tem essa aqui que está na minha mão. Tem aqui, ó, outra câmera aqui, ó, instalada aqui também. Tem câmera ali em cima. Isso é muito importante, instalar câmeras em vários locais, porque à medida que você está conversando num quarto, a manifestação geralmente está no outro. Eu não sei qual o motivo, mas a câmera no outro quarto acaba captando a imagem aí do espírito. Tem uma câmera aqui, posicionada aqui no quarto. Tem outra câmera aqui também, ó, posicionada onde eu vi ali, cara. Foi ali que eu vi o negócio. Essa câmera aqui, acho que ela tá ligada. Tá
Bom, e tem mais uma câmera que está lá na cozinha. Que é essa câmera aqui, ó. Câmera noturna. E aí? Eu tô me sentindo de casa aqui. Pronto? Aí, Aí sim, Brunão. Muitas pessoas reclamam muito da Thaís, né? Que a Thaís vai na investigação, fica gritando muito, fica muito apavorada. Pessoal, cada pessoa, cada ser humano tem uma reação. Eu já não tenho esse problema, a gente já está acostumado muito aqui com investigação, então cada um tem sua mediunidade. E no caso da Thaís, a reação dela é de pânico, mas não que ela não quer ir na investigação. Ela até vai, mas ela tem muito mais medo por baixa energia que ela tem e pela mediunidade que ela tem. O Thiago Furacão, o Ulisses, a mediunidade deles são muito alta. Bora agora comer, galera, porque nós vamos passar a noite aqui. saco vazio não para de pé, né? Bora. Já aproveita e fala pro pessoal da pizza, Thiago. Manda um pedaço pra nós aí, ô Thiago. Comer uma pizza dia de sexta-feira. Você aí, que quiser comer uma pizza de graça na sexta-feira, é só participar do projeto da pizza dia de sexta-feira Thiago Furacão. Como que funciona? Todo vídeo das 6h20 do canal Thiago Furacão, você vai tirar, vai deixar um like, vai deixar um comentário, vai tirar um print e vai mandar nesse WhatsApp que está aparecendo aqui, ó. Todos os dias. Chegar na sexta-feira, eu vou sortear um inscrito, vou ver se ele mandou tudo certinho, tá? Mandou todos os prints certinho? Vou ligar na pizzaria da cidade dele, vou mandar entregar uma pizza grande de graça e uma Coca-Cola aí na sua casa. O próximo pode ser você. Ainda mais que esse friozinho, hein, Thiago? Uma pizza dessa vai bem, hein? Não é não, pessoal? E outra coisa, hein? Todos os prints aí do Thiago Furacão, já tirei tudo e tô só mandando pra ele. Porque eu também sou filho de Deus, né? Já colocou a outra passagem já. Galera, já comemos uma pizza. Vamos comer mais outra, porque a noite vai ser daquele jeito. Bichinho não engorda de ruim, hein? Dizia minha avó. Então, Isso, misericórdia. Que isso? Que isso? A cadeira mexeu? fica com ele, Thaís, fica com ele. Não sei, eu não sei. Foi a cadeira que mexeu? Calma, Bruno, calma. Caramba! Olha o guarda-roupa. Eu não sei, Thaís, eu não sei. Manifestação espiritual. Na investigação anterior, ela apareceu sentada nessa cama aí, ó. Na outra cama, do outro quarto. Uma menina aí de uns 12, 14 anos. E o dono dessa casa aí tá apavorado, pessoal. O cara tá em pânico. Muita gente não acredita. Apareça pra mim, menina. E quando vê o espírito, fica perturbado. Tava nessa cama aqui, ó. Thiago, Tô aqui. tá tudo bem? Tá. Você está? Tô. Menina, é você? Meu pai do céu. Meu Deus. Cadê? Cara, e as pessoas criticam, falam que isso não existe, que isso aí não está escrito na Bíblia, não é verdade? Eu sei que não está escrito na Bíblia, mas aqui no canal a gente traz aí vídeos todos os dias e tá aí a prova, bem, não tem corte aí na imagem aí,
Deu para ver certinho aí a manifestação da porta do guarda-roupa mexendo. E quando o Thiago filmou, não tinha nada, cara. Você não concorda aí? Incrível, hein? Meu Deus. A Thaís vai cair da escada aí, hein? A escada não tem corrimão? Aparece pra mim. Fica com ele. Fica com ele. Tem alguma coisa nesse quarto aqui. Evelyn. Apareça pra mim, Evelyn. Olha ela lá. Evelyn. Tá bem no canto, você viu, pessoal? Olha lá, ó. É a mesma menina que tava sentada Você quer dar nessa algum cama aí, ó. recado? Meu Deus. Eu não sei o porquê, mas dá pra sentir uma presença muito forte dentro desse quarto. Eu não sei se é o espírito da Evelyn, e é esse quarto que eu vou ficar. Cara, eu acredito que deve ter um obsessor junto com ela para estar aprisionando ela nesse quarto. E quando você entra no quarto, você sente o ar. Quem tem a sensibilidade, a mediunidade mais elevada, mais aguçada, quando você entra no ambiente, você sente que o ar está bem parado, uma energia assim, bem densa, né? Isso é sinal de obsessor. E eu acredito que nesse quarto aí, nessa casa, tem um obsessor que está aprisionando essa criança aí. Pessoal, vamos continuar. Tem outros vídeos aqui que a gente vai trazer, que é impressionante também a manifestação aí dos espíritos, né? E muita gente não acredita. E aqui está a prova da existência do sobrenatural. Eu quero mandar um abraço aí pro pessoal aí que vem acompanhando o canal, né? Vamos ver aqui quem que tá escrevendo para mim aqui. Juliana Espíndola. Alô, Juliana. Um forte abraço, obrigado pelos seus comentários, viu? A Wanda também está sempre comentando aqui no canal. Quem mais que pode estar deixando aqui um recadinho pra gente? Para mim dar um super alô aí para você na sua casa, hein? Direto aqui do canal. Tem um pessoal também, fora do Brasil, tem muitas pessoas que acompanham o canal lá de Portugal. Principalmente da cidade do Porto. Um forte abraço aí a todos vocês do Porto. E um forte abraço também ao, se eu não me engano, acho que é Manuel, que assiste o canal também lá da Itália. Um forte abraço aí também aos amigos da Itália, italianos. Um forte abraço, pessoal. Vamos acompanhar aqui agora a segunda investigação. Apesar, pessoal, que essa investigação do Thiago Furacão foi muito curta. Os vídeos dele estão sendo muito curto, 10 minutos aí, 12 minutos. Tá fazendo que a gente tem que ficar maratonando, né? Mas é uma estratégia do Thiago Furacão que ele tá tendo no canal dele. Mas aí a gente deu para perceber aí claramente a existência aí do espírito da menina, que apareceu nessa investigação e apareceu também na investigação anterior, que foi muito contundente a aparição. Vamos acompanhar aqui agora. Vamos ver se alguém deu mais um recadinho aí, mais um comentário. Se alguém deu algum coraçãozinho. Pessoal, vamos agora acompanhar mais uma investigação aí com Ulisses Deadline, que é um dos maiores investigadores aí do sobrenatural, na minha opinião. Apesar que tem muitas pessoas que comentam sobre o estado dele de ficar muito afobado nas investigações, aquele opa, e como entre aspas, né? Sem crítica, pessoal.
aquela respiração ofegante dele, né? E eu venho falando aqui nos comentários, respondendo, que ele já comentou comigo que ele tem um problema de respiração aí, um problema pulmonar, né? Do fato de saúde que ele passou para trás. Então, infelizmente, o Ulisses tem esse, vamos dizer assim, esse problema de saúde, né? Mas ele, na minha opinião, é um grande investigador, é uma pessoa que tem uma coragem extrema, então tem todo aí o meu respeito como um super investigador do sobrenatural. Por isso, vamos aqui agora trazer para vocês mais um vídeo aí do Ulisses Deadline. O canal dele chama Memória Sobrenatural. Um canal top mesmo, top, que vale a pena estar conferindo se você quer descobrir se realmente existe a vida após a morte. Ou então se você gosta aí de investigação de terror. Então Ulisses, para mim, ele é o cara. Vamos lá. Forte abraço, Joilson. Que Deus te abençoe sempre, meu amigo. Cara, o Ulisses, ele vai nas investigações aí com a Dark Side dele, né? Que é uma belinona, aquela belina antiga, né? Rústica, que aumenta até, eu acho que, na minha opinião, até o clima, né? Que você tá aí fazendo uma investigação com uma coisa bem rústica. Não é fácil não, hein? Cada então, biboca legal. aí, ó. Bom, pessoal, estou vindo aqui em Rubiocali. Que cidade, Ulisses? Quarto da Bruxa. Nossa! Vamos que vamos. Quarto da Bruxa, pessoal. Pessoal, não esqueça de deixar o like para nós aí, que é muito importante para ajudar o canal, pessoal. Eu agradeço de coração aí, que Jesus abençoe você e sua família. Aquele que prega o bem, aquele que deseja o bem, ele recebe o bem. Nós estamos aí com quantos likes aí no canal? 15 likes. Beleza, galera. Obrigado aí, viu? Obrigado de coração mesmo aí. E o legal também do Ulisses é esse áudio que ele coloca, né, para aumentar aí a tensão e o medo. Agora, fazer essas investigações igual o Ulisses faz, não é para qualquer um, hein? Porque são investigações sozinhas. Eu nunca vi ninguém fazer investigação com o Ulisses aí que fala que realmente é da equipe do Ulisses. Isso, na minha opinião, ganha uma credibilidade muito grande e uma veracidade dos fatos. Alguém fala que ele possa, entre aspas, ter alguma manipulação aí de cenas. Eu particularmente, pessoal, eu não vi. Eu acho uma investigação limpa e natural. E a mediunidade do Ulisses é muito alta, a tal ponto que ele incomoda realmente as entidades espirituais. Porque por que aparece espíritos para um investigador e não aparece para outro? A resposta é simples, pessoal. Tem investigador que tem a mediunidade muito mais alta do que outros. Tem a percepção, a sensibilidade muito maior do que outros. Enquanto uns vai pelo fato de ganhar o seu dinheiro, né? E não ganhar o seu dinheiro e mostrar realmente o lado do sobrenatural e para nós aqui a vida após a morte. Porque é muito terrível você achar que morre e acaba tudo, que a vida acaba. Igual está escrito aí na Bíblia, né? Que a gente não volta, o ser humano não volta. Mas eu já fiz investigação e conversei com pessoas que já foram desse mundo. E eu tenho certeza da existência da vida após a morte, que eu já conversei com essas pessoas através do Spirit Box. Se você fazer um teste, você vai descobrir aí na sua casa. Beleza? Agora o Ulisses aqui, ele faz a sua investigação, ele coloca a investigação do começo, vamos dizer assim, que ele entra no carro até concluir a investigação. Para quê? Para que a investigação não tenha corte. Para que não gere dúvida
se aquela manifestação, aquela ação, ela é real ou não. Então o Ulisses ele tenta ser o máximo de transparência para o público, para que a gente tenha uma análise bem verdadeira, vamos dizer assim. Beleza, pessoal? E se você está aí chegando agora no canal, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever, pessoal. É muito importante para o nosso canal, porque o YouTube não está entregando o nosso conteúdo. Fica difícil para a gente manter o canal e a gente ganhar a nossa vida através aqui do canal do YouTube. Esses ambientes aí, ele faz lembrar quem morou na roça, né? Quem morou em fazenda. Traz sensações aí. A caminhonete ali, o proprietário chegou a cobrir ali, pessoal. Bom, aqui ó, quero mostrar pra vocês, certo? Tá vendo? Chegou a quebrar o poste. Existe uma força aqui bizarra ou não existe? Cê é louco. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui eu vou fazer o seguinte. Vou deixar a chave do carro ali, certo? Porque os bolsos da calça tá tudo furado, cara. E se perde, ferrou. Lembrando que o canal do Ulisses, pessoal, é um canal top. Vale a pena conferir aí o conteúdo dele no canal, ir lá, hoje se inscrever. O objetivo é direto lá na casa. Deixar o like. Vocês podem ouvir aí, em termos de realidade, o Ulisses, ele anda, a gente não escuta nenhum barulho de ninguém mais, a não ser os passos do Ulisses. E isso faz aumentar a veracidade aí da investigação. Isso elimina que ele possa estar usando outros elementos aí para estar contaminando, entre aspas, nos bastidores, a investigação. Então o Ulisses tem essa credibilidade aí que vale ser ressaltada. Este local aqui eu nunca entrei, ele é fechado, mas está mais limpo aqui dessa vez, ó. Porque a quantidade de carrapicho que havia aqui era imensa, apesar do frio estar bizonho. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pois aqui é Rubiocali, o quarto da bruxa. Eu espero conseguir algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Nós temos aí no canal do Thiago Furacão aí uma casa de bruxa que faz muita manifestação e ataca muitas pessoas que vão lá. E aqui no Ulisses tem aí a bruxa, uma bruxa aí meio com o nome meio atrapalhado, e agora tem essa Rubiocali, né? A outra bruxa é de Shipton, né? Bruxa de Shipton. E essa bruxa aqui é bruxa de Cali. Nunca ouviu falar, né? Então já tem 3 bruxas aí agindo aí no território brasileiro. A casa está logo ali à frente, ó. Logo ali à frente está a casa, ó. Tá um luarzão lá em cima. Quem está no local ouve mais, né? Ó. Dá pra escutar estralando, hein?
Pessoal, o que tem de espírito em mata? Tô me aproximando do local. A gente acha que morre e acaba, né? Mas acredito que a quantidade de espírito aí na Terra é muito grande. E principalmente em região de mata. Droga. Desgrama. Pega desprevenido assim é foda. Eu tô indo aqui estraladão mesmo, claro, mas é... Olha aqui, arrepiado aqui, ó. E outra, tá um frio do caramba, velho. Dá pra ver a casa. É a sensibilidade É do isso. Ulisses, né? Da mediunidade. Tô aqui a 1000 por hora, por quê? Mas é o seguinte, pessoal, tem que ir olhando o chão, pegar um animal embolado, pisar em cima e lascar. E ao mesmo tempo todas essas coisas aí que acontecem aí de sobrenatural. Ó, estralou, hein? Barulho. Estralou? Eu escutei. Ai, minha nossa. A cabeça começa a doer só de olhar isso. Deixa eu ver aqui. Apagar a luz grande aqui. Vou acender novamente. Pra manter uma força imensa. Apagar a lanterna de testa. Latir de cachorro é aqui em casa, no vizinho, hein, pessoal? Ainda permanece aqui, ó. Aquele sapato. Ó como é que é. Ó. É diferente, cara. É meio fofo aqui, ó. É meio fofo e tá todo o jeito que tá. Ó a diferença, ó. Olha isso, ó. Faz tempo, hein, Ulisses? Bizarro, né? Olha isso. Olha o chão, ó. Tem décadas que está nesse local. Seriam vítimas aqui a este lugar. Corpos aqui. Porque ali dentro, animais foram encontrados ali dentro. Restos de animais. Ó a porta que veio parar aqui, ó. Vocês imaginam a agressividade para essa porta vir parar aqui, ó. De lá, ó. Mas será que não é o vento? Cara, seria uma coisa bizonha ver um negócio voando. Apesar que os Embaixo é bizonho, cara. espíritos... Como é que constrói uma casa num lugar desse aqui? Olha isso, ó. Tá dentro de um buraco, cara. Eu Quando já fui ali chove, pra vocês, ó. Eu vou... quando chove, enche de água aí na casa. Numa ladeira, né? A pessoa que construiu isso aí não tinha muito bem... Pensava muito bem em construção, não. Mais uma vez. Olha isso, ó. Olha aqui, ó. Eu acredito que dê pra entrar até por aqui, ó. Aqui era fossa privada, ó. Olha os canos, ó. Posso ficar vacilando aqui não, hein. Cair num buraco aí já era. Olha isso, ó. É pancada aqui ou não é? Olha aqui, ó. Ó. Quem constrói a casa num buraco desse, cara? Só louco, Ulisses. Opa. Cara, dá uma sensação assim de você estar sendo observado num local desse aí, todo mundo te olhando e você moscando, né? Achando que não tem ninguém junto com você. Você imagina. Dá pra escutar alguma coisa andando aí, hein? Ui. Ó. Ó. Cara, esse local que tem formigueiro, esse tipo de formigueiro em casa, assim, ó, aquele formigueiro escuro, isso aí é sinal de entidade, cara, entidade espiritual. Todos os lugares vai ter Escuta. entidade. Tá estralando, hein? Foi barulho. Eu sempre entro por lá, dessa vez vai ser a primeira vez aqui, certo? Deixa eu ver aqui o lugar mais favorável aqui pra estar entrando.
Tô onde seria a área aqui do local. Chinelos antigos. Não dá pra entrar por aqui, ó. Está fechado. Vocês podem observar também 2 fatores, é o formigueiro e esse tipo aí de teia de aranha. Todo local que tem esse formigueiro e essa teia de aranha tem entidade espiritual. Opa! Ó, tá se aproximando. Tá se aproximando. Que desgrama é essa, velho? Olha o que isso aqui fez, mano. O cipó? Você é louco. Tá passando aqui, ó. É bem apertado. Vocês estão vendo aí? Ai, ai, ai. Tá saindo fumaça da boca. Ó, tem barulho, hein? Ai, minha nossa. Eu peço licença aqui do local. Que cabuloso, hein? Pois olha isso. A cama aqui, ó. Como Caramba. é antigo. A quantidade de formigueiro lá de baixo. E como ela se deteriorou aqui no lugar. Meu pai do céu. Bicho, eu tô arrepiado. Cara, para entrar nessas casas, se não fizer uma oração, você tem que ir muito preparado, hein? Porque o mal que está nessas casas aí... Tem mais pena de bicho ali, parece, hein? Vixe Maria. É pena pra todo lado. Rapaz. Ui, escuta. Quem é que tá aí? Avião, mano do céu, mano. O barulho aqui do meu lado, vocês escutaram, velho? Olha a quantidade de pena de animal que vem aqui, ó. Ó, um escovão, ó. Escuta isso, ó. Parece que tá fechando uma porta de um guarda-roupa. Ó, as ossadas, cara. Vocês estão vendo as ossadas aí, pessoal? Olha aqui as cabeças aqui ó, dos animais, ó. As ossadas, ó. Cara, esse pode ser onça, hein? Olha aqui, ó. Pode ser onça que tá pegando esses animais. Cabeça do urubu. Ó o bico, ó. Tinha uma outra. Eu lembro disso. Aqui, ó. Olha isso. Mas quem revive... Ó. Tá lá fora. Mexeu numa garrafa. Escuta. Escuta isso, ó. Que desgrama é essa, velho? Mano do céu, uma pessoa comum já tinha queimado o chão daqui. Já desmaia. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o jeito que eu tô. Olha aqui, ó. Olha o jeito que eu tô. É a Pessoal, vocês têm sensibilidade. noção, cara? Uma pessoa comum já tinha estourado a porta no peito. Aliás, a porta fechou. Olha isso, ó. Ah, o barulho que fez foi de porta fechando. Cê besta. Cê é louco, mano. Vocês têm noção disso, mano? Olha aqui o jeito que eu tô aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha enrugando o couro, ó. Sensibilidade altíssima, Ulisses. Meu corpo começou a ficar dolorido agora que vocês não têm noção. Estou com uma dor imensa aqui agora. Que o espírito puxa energia
no caso do Ulisses. E ele começa a afetar os chakras. É A espírito. lanterna tá com esses pontos aí que vocês estão vendo aí, pessoal. Porque aqui, ó, tá vendo esses monte de ponto aí, ó? Ó, escuros. Isso aí na lanterna não tá suja, não. Certo? Isso aí é que ela machucou o vidro. Raspou. São riscos no vidro. Eu não sei o que fazer. Às vezes trocando dá pra trocar lente. Oi. Olha isso. Eu sei que vós estáis aqui. Quem é que está mantendo a comunicação comigo aqui neste lugar? Oi! Rapaz do céu, que raio foi isso? Quem é que está aqui? A minha presença te incomoda, que espírito? Em rituais macabros de seitas aos portais. Cara, já deu um medo danado, hein? Você ir no local fazer uma investigação sozinho, num escuro desse, numa casa antiga, e você começar a chamar aí os espíritos. Cara, eu vou falar, ó, tem muita gente que comenta aqui que a pessoa tá filmando, de repente ela vai e tira a câmera, né? Cara, é só quem tá lá pra saber o tanto que isso afeta o seu emocional e o seu psicológico. É difícil ter uma pessoa que realmente vai lá e aguenta o tranco e fica esperando para ver ali a assombração, né? É difícil. Por isso que geralmente os investigadores tiram a cama e vazam fora. Igual o Ulisses disse aí, que se fosse outras pessoas, ele já tinha corrido há muito tempo. Eu vou passar o vídeo para frente, pessoal, para acelerar aqui, ó. Olha isso. A porta abriu, a porta abriu, a porta abriu, mano. Olha isso. Ai, minha... Opa. É doido, vou tirar essa lanterna de testa aqui. O meu braço fica muito posicionado perto do corpo, cara. E não é legal. Então o que acontece? Eu preciso me movimentar, certo? É impressionante aqui, não é? Uma escova. E a escova tá preta nas costas. Existem nomes na parede? Mas quem revive aqui este lugar? Quem é que está revivendo aqui este lugar? Opa, 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 opa. Parece que abriu ali ou já tava? Não me recordo agora, cara. Hã? É, também não sei, Ulisses. Meu pai do céu, eu tô arrepiando já. Olha aí. Opa! Ai! Cara, que odor forte que veio aqui agora. Parece que eu tenho visto algo pra cá. Opa! Ai! Ah, minha nossa! Ai, caramba, tô ficando assombrado, velho! Que raios que é isso, mano do céu? Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó! Olha isso aqui, ó! Ai! Meu Cara, pai eu do começo a céu. ficar assim assombrado, é foda, velho! Você é louco. Olha isso! Olha isso! E eu não sei se você percebeu que a assombração ali, o espírito que apareceu, é totalmente escuro, né? Geralmente, esses espíritos escuros são entidades, o pessoal diz aí do mundo espiritual, malignos, né? Cara do céu, minha cabeça veio doer bastante aqui agora. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como este. Olha as garrafas enfiadas lá, mano. Olha isso. Olha isso, cara. Que bagulho bizarro, mano. Muito bizarro. Pois a entidade que está aqui próxima a mim está habitando esse lugar. Está se alimentando desses animais. Cara, olha aquilo. Olha isso. Olha aquilo. Olha isso. Olha isso, mano. Olha isso. Olha aqui, ó. Vocês viram isso, velho? Olha aqui o tamanho da aranha, velho. Olha o tamanho da aranha. Olha o tamanho da aranha. Mano do céu. Olha o cheiro forte. Olha o cheiro forte. Olha o cheiro forte. Olha o cheiro que forte, mano. Olha que forte esse cheiro, velho. Tá encostando tudo aqui, ó. Rapaz do céu. É forte. É forte.
entidade novamente, ó. Parece ser de uma mulher. Meu Deus do céu. Opa! 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 Escuta isso. E pela minha análise, parece que é mais de uma entidade. Essa que apareceu agora parece ser mais alta, a outra é menor, mais baixa. E são duas entidades. Esse cheiro forte e característico de enxofre, isso aí é característico de entidade maligna, espírito de baixa frequência, que são muito fortes e pode afetar aí diretamente o ser humano. Opa! Opa! Tá próximo! Tá próximo! Tá próximo! Tá próximo! Ó, tá estralando. Tá estralando. Tem alguma coisa estralando pra cá, ó. Tem alguma coisa estralando pra cá, ó. Eu sei que tem alguma coisa estralando pra cá, ó. Tem um cheiro forte aqui. Tem um cheiro forte aqui neste lugar. Uma Tem algo estralando pra cá, uma pessoal. família de entidades. Tenho certeza. Escuta, escuta, escuta. Quem é que está aqui? Opa, o que eu tô vendo lá? Olha isso, o que eu tô vendo lá? Meu pai do céu, tá vindo? Minha nossa, cara! Olha isso! Cara, você tem noção disso, meu? Meu pai do céu. Cara, foi nitidamente, hein? A entidade vindo assim, ó. Ai, minha nossa, cara do céu, que bagulho louco, velho. Vocês têm noção disso, cara? Bicho do céu. Opa, 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 opa. Escuta isso, escuta isso, escuta isso. Essas teias Quem de revive aranha. aqui neste lugar? Quem revive aqui? Olha aqui o couro, mano. Olha aqui, ó. Vocês viram aquele de frente pra mim, bicho? Vocês viram aquele troço de frente pra mim e a porta batendo, cara? Ele veio de encontro com Ulisses, cara. Que agonia. Você é louco. Ai! Cara do céu. Eu falei, né? Esse tipo de casa aí só tem coisa ruim, cara. Que desgrama é essa? Cara do céu. Os bagulhos estralando desse jeito, mano. Opa! Aqui tá um dor forte. Aqui tá um dor forte, cara. Cara, que podre, mano. Dá pra ficar não. Tá forte o cheiro. Minha nossa, olha isso. Fechou a porta. Ó. Cara, eu tô encerrando por aqui. Pra mim deu. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, como que vai numa investigação dessa sozinho, mano? Pra pessoa ter uma parada cardíaca aí é muito fácil. Vocês não acham? Muito fácil a pessoa ter uma parada cardíaca aí e sei lá, cara. Até perder a vida.
Porque a adrenalina, a tensão que é numa investigação dessa, vendo aquele vulto preto vindo em sua direção, é como se fosse de encontro com você, e vai e fecha a porta, cara, aquilo ali, as pessoas filma aí, ô Marcelo, pede pra filmar. Tá aí, ó. O Ulisses Deadline aí filmou, botou a câmera, você viu aí que a entidade vem de encontro e ele se manteve firme. Cara, pra vocês terem uma ideia, tanto que esse negócio aí mexe com os sinais vitais das pessoas, com a pressão, com a frequência cardíaca. Tem umas investigações aí, torno de uns 4, 6 meses atrás, o Ulisses, cara, foi parar no hospital. Com tanta tensão que ele ficou, né? A pressão sobe e a frequência cardíaca vai lá nas nuvens, cara. 160, 180 batimento cardíaco aí, de uma hora para outra. Não tem coração que resiste, cara. Então, o Ulisses Deadline, na minha opinião, tá correndo um sério risco aí com a saúde, com a vida dele, fazendo essas investigações sozinhas, enfrentando esses locais extremamente assombrados e habitado por entidades fortíssimas, malignas. Vamos para o próximo vídeo, pessoal. Lembrando, quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui na primeira live aí do ano. Quero agradecer o pessoal aí do estado de São Paulo, que vem me acompanhando, de Minas Gerais, aqui da cidade de Uberlândia, Uberaba, Araguari, de Franca, da capital de São Paulo. Muita gente também me acompanhando aí do estado do Rio de Janeiro. Um forte abraço, pessoal de Volta Redonda. Quero agradecer aí carinhosamente por você estar sempre aqui comigo. Agora vamos acompanhar aqui mais uma investigação que eu separei para vocês. Deixa eu ver qual que é o próximo aqui, né? A investigação é dos Caçadores de Lendas Elite. Pessoal, o Renato Garcia, ele é o dono desse canal. O Renato Garcia, ele tem um canal que é mais aventura, o canal dele, né? Com os jovens e aventura. O canal dele tem 30 milhões de inscritos. Um canal legal aí para quem gosta de assistir conteúdo para, vamos dizer assim, para a juventude, né? E ele tem esse canal também, Caçadores de Lenda Elite, aonde o Boto, esse pessoal aqui, trabalha com ele. Faz parte aí do grupo da equipe Renato Garcia. E tem investigação que são sérias. Como essa, eu acredito. Vamos assistir, vamos acompanhar para saber se realmente os fatos são reais e são assustadores. E não se esqueça aí de deixar aquele like. Aproveita, pessoal, para você tomar uma aguinha, tomar um cafezinho aqui, que já são 8 horas e 59 minutos aqui no Brasil. E toma um cafezinho, prepara a pipoca, prepara aí o sofá, porque daqui para frente vai aumentar cada vez mais a tensão aí com a equipe Caçadores de Lendas Elite. Beleza? Deixa o like, se inscreve se não é inscrito, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo aqui quando for postado no canal. Vamos para mais uma investigação, pessoal. E se o áudio estiver ruim aí, deixe nos comentários. Marcelo, o áudio está baixo, está ruim, beleza? Tamo junto aí. Vamos nessa. Salve, salve, galera. Eu sou o Boto BC. Eu sou o Abraão. E eu sou Marcelo Rosa. E eu sou o Lomba. E juntos nós formamos a equipe Caçadores de Lendas Elite. Os mais bravos. Bom, galera, é o seguinte. Abraão, que horas são agora? São 3 horas da manhã. 3 e Mais, pouco da manhã. muito mais. 3 e pouca da manhã. Ele tá beirando as 4 já. A gente tá vendo umas 4 horas. A gente acordou o Abraão, pra quem não sabe, ele caiu de paraquedas nesse vídeo. A gente acordou ele, a gente foi lá. Um elite tem que estar sempre preparado para uma lenda. E eu vou ser bem franco pra você. Esse teste aqui é o teste de coragem. É o teste que você vai participar. Que cada um tem um teste, mas claro, todos nós agregamos em todos os testes. Bom, seria o último teste teu para provar que você está preparado para ser um elite. Eu acredito que sim, esteja, né? Com certeza. E é o seguinte, vou falar bem real. Eu não queria trazer ele aqui nessa lenda. Eu queria trazer ele no Velho Satânico, só que o Marcelo me brecou. Explica o porquê me brecou, Marcelo. O Velho Satânico anda tendo muita movimentação, né? Isso. Então a gente evitou que ele passe por qualquer outro perigo. É isso aí. Como o Velho Satânico, vocês sabem que tá tendo um problema lá, com o pessoal lá, o Renato e tal, o Marcelo brecou, eu falei, não, beleza, tá tranquilo. Por quê? Porque o Lomba que tá aí na câmera, galera, o teste dele foi feito
Inclusive foi eu que fiz. Fui lá no Velho Satânico, né, Lomba? É verdade. E foi um teste que foi bem pegado Bem também, intenso, né? bem intenso, bem Isso. intenso. Imagina ele ser sequestrado. É aí que tá. Só que aqui nessa lenda aqui também, que é a primeira lenda do canal do Renato, que é o Corpo Seco, o anão também veio aqui. Só que o anão não conseguiu finalizar essa lenda. A gente teve que resgatar ele. A gente tem um código... Pessoal, a lenda do corpo seco, quando eu era criança, eu via as pessoas comentando sobre corpo seco, achava que isso era um folclore, né? Mas eu já trouxe aqui muitos vídeos no canal sobre a lenda do corpo seco, que na verdade não era só lenda, não é só fábula. Foi captado várias vezes aqui algum ser ou algum animal que as pessoas falam que é um corpo seco. E pelo jeito que ele se encontrava, ele tem uma forte força no mundo espiritual. É incrível a existência do corpo seco e ele ter poder para manipular aí o mundo espiritual. Então, vamos ver se essa investigação aí vai fazer sentido aí da existência da real, verdadeira verdade do corpo seco. Você já sabe o código, como funciona. A gente não brinca com isso. É uma lenda séria. A gente tá no meio do nada, essa hora da madrugada. Ó. Barulho ali. Ó, aqui, ó, passou um passarinho, passou aqui. E daí o que acontece, galera? A gente veio hoje à tarde aqui. Na verdade foi o Lomba, ele veio aqui à tarde. E no final desse percurso aqui do Abraão, o Lomba botou uma bandeira. Isso. E ele teria que vir com essa bandeira até nós, tá entendendo? Lembrando que, ó, não coloquei bem no final do percurso, até pra não dificultar tanto. Não tá nem tão longe, também não tão pertinho. Pra falar a verdade, nem eu sei onde tá. Eu também não sei. Mas tá visível. Sabe, é o nome. Mas tá visível, tá E visível. o que acontece, galera? O Abraão vai ter que ir sozinho. Isso é um teste, cara. Então ele vai ter que ir sozinho. Não que a gente não tá aqui, a gente vai estar aqui, a gente vai estar cuidando dele, obviamente, e também avaliando, né, Marcelo? Vou acompanhar ele até um pedacinho. Ok. Tá. A gente vai estar avaliando ele. Só que tem um outro porém, cara. Ele vai sozinho e ele não vai de lanterna. O porquê não vai de lanterna? Mano, seria muito fácil ele ir de lanterna e assim, ó, algum animal vir nele. Então eu acredito que o fogo, como o Renato fala, espanta mais. É assim, galera, quando a gente tem pessoal, a gente vem em lanterna. Faz sentido. O fogo, até os animais sabem que é ameaçador, né? Agora a lanterna é simplesmente uma luz ali que não representa uma ameaça para os animais. Agora, a pessoa ir num local desse, é uma pessoa despreparada, se ela não tem uma mediunidade alta, se ela não tem um psicológico aí centralizado, para ir num local desse, já com a lenda aí, já desde quando inicia a investigação, tem aí a concepção, é o corpo seco, que faz mal, que não sei o quê. Aí a pessoa vai no escuro desse aí, pode acontecer de uma pessoa dessa aí ter um piripaque, ter uma convulsão e ter uma parada cardíaca. Porque a gente ilumina tudo em volta. A tocha, ela ilumina só a volta de quem tá com a tocha. Então, para proteção dele, a tocha é melhor, para o animal não vir pelas costas dele. Isso. O animal, o bicho, agora a entidade, o que for. na chegada, o Abraão a gente viu, você pôde ver. Sim. Pra quem não conhece um graxaim, bota a foto aí, a gente viu um graxaim que a gente chama de cachorro do mato. Tem que tomar cuidado, eles estão em bando. Então é o seguinte, Abraão, eu vou falar a real pra você. Lembrando que os espíritos, cara, eu não sei o motivo, mas eles não gostam de claridade. Se você tem uma luz aí, uma tocha, com certeza você vai estar afugentando, né? A gente não quer nenhum herói, porque de herói o cemitério tá cheio. Sim, com Né? certeza. Eu quero que você faça uma prova, eu preciso de você inteiro, entrando e saindo bem dessa lenda, tá ligado? Você já sabe o código, qualquer coisa chama nós. Beleza. Pô, tem 2 oficiais, um elite aqui, que vai te dar um suporte legal, tá ligado? E falar em suporte legal, de elite, eu tô com as minhas 2 insígnias. A de oficial, que Uma de oficial, bonita, hein? bonito. E essa daqui também, que foi o dia que o Lomba pegou fogo na lenda. Que eu tive Salvamento. tive que ajudar ele lá. E aí que tá um dos detalhes. Explica o que ele não tem que fazer sobre a tocha pra gente não ter que salvar ele. Não, deixar bem claro, a tocha sempre pra frente, nunca em cima de você. Pode cair fogo em você, inclusive foi o que aconteceu com o Lomba. Foi como ele ganhou essa insígnia. Só que dessa vez vai estar só você lá, cara. Beleza. Você lembra dos códigos? Lembro. Perigo real, tudo mais, aquela coisa toda. Não falar só isso à toa, Beleza. tá? Se você gritar, se quiser correr, mano, a gente sabe que não é fácil.
É melhor estar aqui ou estar em casa assistindo? Qual é mais fácil? Então, eu sempre tive em casa assistindo e é mais fácil estar em casa assistindo, mas eu sempre quis estar aqui. Mas não é fácil estar aqui, né? Ó. Tá. Galera, é o seguinte, sem mais delongas. Qualquer barulhinho na floresta, cara, você já vive o clima. Qualquer barulhinho você já sente medo. Aí a pessoa, agora ele deve ser inscrito do canal, né? Ele vai aí, em casa eu gostaria de estar aí. Mas você pode ver que 99% das pessoas que vai na investigação aí, que assistiu em casa e foi aí como abelhudo, vai passar um piripaque aí, vai passar mal. Você pode ter certeza disso. E lembrando que essas armas deles aí, do Caçador de Lendas Elite, dele, o Thiago Furacão, não são armas de verdade. São armas de airsoft. É uma balinha que causa dor, mas não mata as pessoas. Então, para combate aí em tempo real com a pessoa armada de verdade, ele vai levar prejuízo. Vamos começar esse teste, porque são 4 horas da manhã e eu não vejo hora de ir embora. Fechou? Como a gente falou, pode ter gente boa aí, pode não ter, pode ter animais aí, pode não ter, pode o corpo seco aparecer, pode não aparecer. Isso vai de quando você entrar lá. Fechou? Beleza, mano. Cara, eu te desejo toda a sorte. Espero que você se saia super bem. Vai até onde a sua cabeça aguenta. Beleza, mano. Não abusa. Não vou abusar. Fechou? Pode deixar. Quer falar alguma coisa, Lomba? Cara, só desejo boa sorte, juízo. Não tem herói, tá, cara? Não tem herói. Bote isso na cabeça, não queira ser herói. Se tu vê que a tocha tá diminuindo, abandona, volta. Você fica lá no meio, lá no escuro, tá? Beleza. Cada um tem o seu papel. Se o seu papel não for seu, entre aspas, corajoso, não tem problema. Cada um tem o seu papel. Então vai até onde você aguenta. Sentiu que tá perigoso, tá esquisito, tá com medo? Volta, tio. Tá bom? Tá bom. Não se arrisca à toa. Ninguém tá aqui pra se machucar. Escutou, né? Beleza. Fechou, rapaziada. Sem mais delongas, vamos botar a câmera nele, dar a tocha pra ele e ele vai adentrar a floresta do Corpo Seco. Marcelo tá preparando. Pessoal, mandou um alô aqui pro pessoal com inscrito aqui, Joilson Melo. Alô, Joilson. Um forte abraço, amigo. Um abraço também pro Diego Teixeira. Um abraço para o amigo William Pereira. Boa noite, William. Sou de Jataí, Goiás. Tá bem próximo aqui do Triângulo Mineiro, hein? Mundo dos Pássaros. Boa noite, Marcelo. Deus te abençoe. Esses foram os recadinhos aí do boa noite e muito obrigado. Vamos que vamos aí. Na tocha aí, pode preparar. Você tá pronto, pai? Tô pronto. Vamos Tá lá. tenso? Tô tenso. Sei. Com certeza. Vai lá, Marcelo, tá com você. Não é fácil, mas... Mano, eu preciso que tu administre esse fogo, tá? Beleza. Sempre na frente. Certo. Boa sorte. Boa sorte, todo cuidado, Ebrão. Tá beleza. Vamos lá. Como eles disseram, a tocha realmente tá pingando, né? E aí, rapaziada? Tamo alerta, né? Hã? Preocupado. Tá preocupado? Escutei uns barulhos. Eu também escutei, mas eu não quis falar muito ali. Eu escutei um assobio. Marcelo, você quer um pedacinho com ele ali, Marcelo? Eu vou com ele um pouquinho. Vai um pedacinho com ele? Não, peraí. Eles disseram que isso daqui é bom pra espantar, tipo, animais, essas coisas assim, né? E o fogo... Oi? Beleza. Vi. Tá pingando bastante. E aí, Lomba? O que você acha? Acha que o menino dá conta? Cara, É um menino bom, né, mano? espero que sim. Mas aqui é tenso, né, velho? É tenso, muito tenso. Ixi, Ó, eles já estão lá no fundo. Caiu a Eu tocha. vi que a tocha tá... Eu vi que a tocha tá se desintegrando. Então, tipo assim, eu não quero que ele dê um de herói. Também não. Quero que ele faça o teste, termine o teste e acabou. Logicamente. Essa hora. Essa hora. Se não conseguir também não tem vergonha nenhuma. Não tem vergonha nenhuma, pô. Eu também não passei nos primeiros, tá ligado? Até eles aí que têm experiência já tem medo, né? Já sabe que não é fácil. Você imagina uma pessoa que não tem experiência, que fica aí sentado no sofá e fica criticando. Isso aí é complicado, pessoal. Ó, mano, eles estão vindo ali, ó. Tô aqui na mata e tô escutando bastante barulho. Antes de vir, eu escutei um assovio ali. Então, ó, escutando bastante barulho lá. Mano, tô escutando barulho tipo de galho quebrando, como se tivesse mais ou menos alguma coisa lá também, né? Bora, gatão. Então... Ó, Sempre cuida dos lados, olha pra cima.
Tem que olhar Beleza. todo o seu... Levanta mais a tocha. Beleza. Levanta mais a tocha, pro fogo ir pra cima, não pra seu Isso, lado. isso. Perigoso pôr fogo na árvore. Tio, Tem atenção nisso. aqui, ó. Assim. Assim, entendeu? né? Caramba. Problema. Continua, Aham. mano. Vai embora. Beleza, Entendeu? beleza. Sempre atenção no lado também. Levanta essa tocha. Tá de boa, gatão. Tô de boa. Ó, Levanta a tocha. Postura. Levanta a tocha, tio. beleza. Ó. Muito Ó, pássaro. barulho lá em cima. Tem alguém aí? Pássaros. Eita, pega. Tá bem? Mano, acho que tem Você uns barulho ali. tá com a tocha muito pra frente, você não enxerga só a frente. Ó. Olha isso aqui. Agora você enxerga só a frente. Beleza. Tá vendo? Aham, tô você vendo. tá vendo sua frente? Agora eu tô assim vendo. você não vê nada. Isso. Então mantém a sua frente. Entendeu? Beleza, mano. Só que eu vou fazer o seguinte. Essa tocha já tá indo embora. Aham, tá indo Eu embora. já viu que a tocha vai embora rápido. Aham. Tem que usar a Vai lanterna. embora Então eu rápido. vou acender outra pra tu. Beleza. Eu Outra largo tocha. essa daqui, pego a Larga outra. essa e pega a outra. Beleza. Larguei essa, peguei a outra. Pra cima. Pra cima. Filho, Beleza. pra cima. Tá fraco o punho? Aí, Não, ó. tá pra Agora cima. você Aí. enxerga. Agora eu enxergo. Tô enxergando. Entendeu? Beleza. Vai. Tá entrando na mente dele, hein? Boa sorte. Beleza. Tem alguém aí? Mano, Cara, que medo, hein? dá mó medo, por quê? Eu tô escutando muito barulho pra dentro da mata, tá ligado? Ó, tô olhando pros lados. Olha a Mas- respiração dele. Tem que ficar Tá na ofegante. atividade. E como ele falou, tem que levantar a tocha, né? Ó, escutando muito barulho ali pra mata, mano. E aí, Marcelão, o que você acha? Homem dá conta? Nossa, tio, eu vou falar pra você, ele não conseguia nem segurar a tocha. Sério, mano? Ele jogava a tocha pra frente da cara dele, tá ligado? Você não vê nada. Aí não enxerga nada. Porque se a tocha apagar, ele tá ferrado aí. Vai ficar no escuro ali. Com esses barulhos aí, ele vai entrar em colapso. Levanta a tocha, aí ele fazia assim. Levanta a tocha, tipo, dá uma bronca nele, aí ele pum. Pessoal que tá aí treina, né, Marcelo? Treina. Não é, gente, vocês não estão ligados, tem que saber como funciona. Tô preocupado com ele mesmo. Eu também tô sério mesmo. preocupado. Vamos ver. Ó, tá pega. Mano, escutei barulho ali. Tem alguém aí? Mano, vamos lá, ó. Tá pega. Calma aí. Eita, mano. Tem alguma coisa rodeando o local, rapaziada. Tem alguma coisa rodeando o local. Eu tô sentindo isso. Ó, e tá me acompanhando, mano. Se for alguém, fala, hein? Ó, mano. Mano, isso daí não é coisa natural, tá ligado? E ó, parece que a tocha tá acabando. Eu tô tentando ter atenção aqui, tá ligado? Cara Pros do céu. lados, né? E mano, se eu ver que a tocha tá acabando, já era, rapaziada. Aí eu vou ter que voltar. Ó, mano. Se faz algum medo ali A nele gente só ali. tem um pouco de tocha aqui, né? E se eu ver que tá acabando, mano, já era. A gente volta, igual eles falaram. Não é abusar, né? Volta de que jeito? Ó. No escuro. Olha, mano, tem alguma coisa me perseguindo. Tem alguém aí? Já pensou se for o corpo seco? Mano, vamos até onde a tocha aguentar. Meu pai do céu. Sempre tendo atenção aqui, né? Seguindo pela trilha, igual eles falaram, né? Então, mano, a tocha ainda tá acesa, né? Então, ó, mano, é uma trilha muito maior do que vocês assistem nos vídeos, tá ligado? Então, dá um medo de aparecer o corpo seco. Cara, essa tensão entra no cérebro da pessoa, mano. Isso aí abala muito o psicológico. A pessoa pode ter sérios problemas aí de escuro, de ter medo de ficar no escuro. Ou qualquer outra coisa local. Então, ó, tô tendo atenção na mata. Tem alguém aí? A tocha tá indo, hein? Eita, pega, mano! Atrás de mim, tá voltando, hein? Bora lá, mano. Melhor voltar com essa tocha, cara. Mano, a tocha tá
parecendo que tá acabando, rapaziada. Então, eu acho que a gente vai ter que voltar, né? Então a gente não achou a bandeira, mas, mano, a trilha é muito grande. Então, ó. Muito longa. Eita, mano. Ó. E tá acabando o fogo? Cara, isso é brincadeira. Eu não teria coragem de ir no escuro escutando barulho, desse, não. tem uma árvore aqui, ó. Você teria mano, coragem tá tenso, de ir no lugar velho. desse? Parece que tá apagando aqui. Vou ter atenção nisso, né? Nada de ser herói no tempo vago. Mano, a tocha tá acabando, velho. Vamos voltar. E agora? Vamos voltar. Senão a gente não vai conseguir enxergar o nosso trajeto da volta, então... Então pega! Tem alguém aí? Se tiver, fala logo, mano. Dá muito medo. A tocha já tá se acabando, velho. Cara, será que tem bandeira mesmo no final? Que o Renato Garcia é foda, hein? Se ele não colocou bandeira nenhuma lá no final e falou pra ele, ó, você vai com a tocha aí, você vai encontrar a bandeira. Só que é só de migué, né? Aí a tocha acaba, ele fica no escuro, cara, ele entra em pânico, entra em choque. E deu muito ruim. Deu muito ruim, mano. A tocha se apagou. SOS! Quem tá aí? É melhor falar logo! Meu pai do céu. É o corpo mano, seco? Eu trouxe meu celular. Então... Quem tá aí? Fala logo! Quem é você? Quem é você que tá subindo? Mano, tem alguém ali. Tem alguém ali, velho. Pelo amor de Deus. Ah! O corpo seco assovia mesmo, hein? Papai do céu. Deu ruim! Corre! Corre pra onde? Corre, tá vindo alguém ali. Tem alguém ali. Não é normal. Tá falando sério? Não é normal, tô falando sério. Ô, vem, caçador. Na hora que eu tava vai correndo... Vai pra trás, vai pra trás. E tá vindo. Eu tava correndo, apareceu alguém ali. Aonde que tá? Tá vindo. Ele entrou lá pro mato, de onde eu tava indo. Quando eu escutei que tava acompanhando, vi que a tocha tava apagando, eu voltei. A tocha apagou quando eu tava já voltando e escutei ele assobiando do meu lado. E eu filmei. Deve ter pego na câmera. Cadê sua tocha? Aqui, apagou quando eu tava voltando. Agora, quando eu tava correndo. Vamos sair da mata? Cara, ele nunca correu tanto na vida igual ele correu agora. Mano, era muito estranho. Será que era o corpo seco? Não sei, o que você viu? Eu não sei o que você viu. Eu vi ele em pé, assim, do meu tamanho quase, meio materializado, e ele assobiou perto de mim. Você é louco. Ali, no meio do mato. E ele passou assim, ó, nessa descida aqui, ó, nessa descida. Ali, ó. Nessa parte aqui, indo pra lá, no meio da escuridão. Você saiu alguma vez saiu do carreiro? Da trilha? Oi? Saiu da trilha alguma vez? Não saí da trilha, não saí da trilha, fui certo, só que aí quando eu vi que a tocha tava acabando, já era. Eu não pensei nem duas vezes, voltei, e assim que eu tava voltando, a tocha acabou, eu liguei a lanterna do celular, que foi um recurso, aí fui e mirei nele, aí eu vi, não foi coisa da minha cabeça, eu vi ele assobiando do meu lado, e foi real o bagulho. Você imagina se ele fosse, então, na investigação na casa que o Ulisses foi na investigação anterior. Cara, ele sofre um ataque ali, sofre uma convulsão e já cai morto, filho. Tá pra lá pra frente. Volta pra trás. Volta pra trás, caralho. Fica ligeiro aí, Marcelo. Lombar, tira ele daqui. Tira ele daqui. Se for onça. Caralho, viado ali! Vaza, porra! Vaza que tá liso! Vaza que tá liso, caralho! Vaza, porra! Vaza! Puta que pariu, viado! Eu vi o bagulho também! Cara, entra em desespero, hein? Você é louco. Bora! Eu falei! Ele tava assoviando desde o começo. Eu tinha ouvido quando vocês não ouviram. Ele assoviou do meu lado. Bora! Cara, pode ser uma montagem, né? Pode ser uma montagem, mas você vai esperar? Ó, deu ruim. A gente já saiu da floresta. O que você viu, mano? Mano, eu vi um bagulho bem... Eu vi um bagulho bem estranho.
como se fosse algo materializado, mas eu não vi rosto. Materializado como? É tipo de forma humana assim, mas não tinha rosto. É como se não tivesse rosto. Então eu olhei assim pra baixo, aí vi que assoviou do meu lado quando a tocha tinha acabado. Vamos vazar. Não vai dar, depois nós conversamos lá. Vamos vazar, né? Vamos ter que... Deu ruim na Kombi. Ó. Viado. Na luz, qualquer coisa apaga, mano. Porque o Renato faz isso na lenda. Mano, a gente já tá fora da floresta. Bom, pessoal, ninguém sabe o que é, na verdade, né? Só do fato você estar no escuro e apaga o fogo, sua tocha aí, e você vai esperar para saber se é armação, se não é armação, é igual eu falei. Quando você vai para uma investigação dessa aí, você já vai com a cabeça já perturbada. É a investigação do corpo seco. Aí pode ser espírito, pode ser corpo seco, pode ser onça. Aí você vai ficar parado lá. Você imagina o medo que você passa, o pânico, cara, isso é pânico. Agora, pessoal, pode tomar uma aguinha aí, toma uma aguinha, ó. Coma uma pipoquinha. Vamos para a próxima investigação que eu separei para vocês aqui, ó. O pessoal tá pedindo aí fatos e mistérios, né? Com o nosso amigo Alan e Gé. Alan, vamos ver como é que tá aqui essa investigação. A lenda do lobisomem, né? Filmei o lobisomem nitidamente e fiquei em choque. Ô Marcelo, tem que trocar o óculos. Veja com seus próprios olhos. Rapaz, o Fatos e Mistérios, eles estão fazendo uma temporada aí, ó, de 6 meses de investigação de lobisomem. Agora, eu não sei se existe realmente esse tal de lobisomem, se lá onde é a casa deles, lá pro lado do Nordeste, lá o Pará, se tem muito lobisomem, né? Porque a quantidade de lobisomem que ele traz aqui no canal dele, a família de lobisomem tá tudo para esse lado do Nordeste aí. E agora aqui uma investigação aqui cabulosa, que tem 50 mil visualizações aí. Vamos conferir aqui no canal dele, ó. 50 mil visualizações dentro de um mês. Fatos e Mistérios. 153 mil inscritos no canal deles. Canal top. Vale a pena conferir, pessoal. Né? Mas vamos aí na Filmei o Lobisomem. Vamos nessa aí. Se você não é inscrito no canal, não se esqueça de inscrever, dar aquele likeão, beleza? Todos os dias trago vídeo aqui do sobrenatural, mostrando a realidade da vida após a morte. Já faz mais de 3 anos que eu estou aqui, viu, pessoal? E eu agradeço pela sua presença de todo o Brasil aí, né? Meus amigos do Brasil e também dos outros países, como Portugal, que são irmãozinhos nossos aqui, brasileiros, né? E tem também pessoal aí de outros países, como até países com língua inglesa, né? Inglês, fala inglês, que você que está me assistindo aí, que agradeço pela sua presença aí também. Então vamos lá. Segura aí, pessoal. Olha ali. Olha ele me olhando, galera. Rapaz, tem 2 zoião, hein? Mano, você tá sentindo o cheiro do negócio ali, galera. Parece que tem uma boca. Não tenho mais defesa nenhuma. Caramba. Que merda. Galera, que barulho sinistro, véi. Cê é louco. Bicho vai Dizem pegar, hein? que em noite de lua cheia, uma criatura misteriosa, sedenta por sangue, costuma correr em estradas desertas. Essa criatura tem uma aparência... Olha o tamanho da orelha dele, cara. E o olho tá brilhando um olho. Caramba. assustadora. Rapaz, o dentão dele. Será que isso é uma máscara? Mas que é impressionante, hein? Um uivo no meio da noite é sinal que a fera está rondando na escuridão, esperando o momento certo para o ataque. Mas os caçadores vivem e morrem para caçar essa criatura, conhecida como lobisomem. Sejam todos bem-vindos ao quadro Caçadores de Lobisomens. Salve, salve. Os investigadores aí é o Alan e o Gé, os mais brabos caçadores de lobisomem do Brasil. Galera, sejam todos bem-vindos ao canal Fatos e Mistérios. Galera, retornei aqui sozinho. Novamente, com permissão, né? Tenho permissão para entrar aqui. Tô bastante cansado, galera. Andei bastante hoje. Cara, tá até cercado de alambrado, tanto lobisomem que tem. Tô olhando primeiramente
como tá o estado da cerca aqui para poder entrar, galera. Aqui é uma baia de boi, chiqueiro de boi ou cocheira, sei lá. Chiqueiro de boi? Nunca ouvi falar, hein? Chiqueiro de boi? Rapaz, essa é nova, hein? Entendeu? Então, tô fazendo a ronda aqui porque no último vídeo que eu vi com Vi, eu escutei muitos barulhos, latido de cachorro, uivos. Então foi bem nítido. Então eu tenho que já dar uma olhada aqui atrás pra ter certeza, né? Que essa coisa ainda não tá aqui. Então eu vou seguir aqui a cerca bem devagarzinho e eu vou dar uma olhada. Lembrando aí que essa captura do lobisomem é exclusiva, hein? Mas antes, galera, exclusivo. Quero contar a história aqui desse local. Tinha muito boi aqui dentro, carneiro, essas coisas, galera, tinha muito. Só que depois, quando essa criatura começou a rondar por aqui, não só nessa fazenda aqui, vamos dizer, isso aqui é a chácara, né? Mas eu chamo de fazenda. As pessoas pararam de deixar animais, não só aqui, mas nas outras vizinhas também. As pessoas estão escondendo seus animais bem escondidos, porque em algumas fazendas locais os ataques foi sinistro. Aqui não aconteceu nenhum ataque ainda não. Ainda bem, mas nas outras fazendas foi muito ataque. E sabendo disso, né, o dono do local aqui, ele tirou os animais dele antes que fosse atacado, como de outras fazendas aqui, locais, né? Mas também com aquela queimada que teve aí, monstruosa pelo Brasil, aquela queimada que queimou Mato Grosso, Pantanal, São Paulo, queimou pra todo lado, né? Os bichos, cara, lobisomem, corpo seco, mula sem cabeça, foi tudo pra esse lugar aí. Principalmente lobisomem, cara. Tem muita fazenda, sítio, chácara por aqui que muitos deles perderam seus animais. E eu tô muito difícil para respirar, galera. Eu tô sentindo uma coisa muito negativa. Eu não sei o que tá acontecendo nesse local aqui, mas eu tô sentindo, galera. Uma sensação muito ruim. E novamente a máquina ligou lá embaixo. Tem uma máquina lá embaixo, galera, que moe, mata essas coisas. E toda noite, eu acho que o dono chega à tarde da noite, eu acho que faz isso por bicho, né? Não se preocupe com barulho. Mas enfim, a história é sinistra, vou contar aqui pra vocês com mais detalhe. O dono desse local aqui ficou sabendo das coisas que estavam acontecendo, né? Animais de amigos dele sumindo, desaparecendo, sendo encontrado estraçalhado. Aí ele disse, gente, vou tirar meus bichos daqui, porque senão o que tá indo lá pode vir aqui. De repente, galera, aconteceu. Um familiar dele disse que quando veio pra cá, né, dar uma olhada nos bichos, viu uma criatura aqui, justamente perto desse carro vermelho. Ele falou pra mim, aqui assim, ó, preto, os olhos brilhavam muito. Que droga é essa? Fez barulho, hein? É folha caindo. Tá estralando. Parecia alguma coisa caindo do pé. Esquisito. Enfim, né? Se deparou com aquilo ali, meu filho, deu uma carreira danada, nem bala pegava. Aí disse, olha, tem um bicho lá. Vamos tirar os bichos de lá enquanto é tempo, porque a gente não sabe que criatura é essa. Até então, galera, eles não sabiam que criatura era. Só viu aquela coisa preta. Deduziram, né? Isso pode ser o chupacabra, algum demônio, alguma coisa. Pode ser onça preta, né? Depois foi que outro cara disse, não, rapaz, eu escutei o Ivo essa noite. Aquilo ali que tu viu, fulano, é um lobisomem. E tá indo, tira logo teus bichos de lá, dá um tempo, porque essa coisa tá rondando por aqui. Entendeu? E eu acredito, galera, que essas pessoas que viram bicho, eles rondam de cidade em cidade. Tipo, fica um tempo numa cidade, depois vai pra outra. Essas pessoas que viram bicho, eles são mais ou menos imigrantes, entendeu, galera? Não vivem num local só. É igual o Las Barbosa, então, né? Quando o bicho tá fugindo. Ele agora tá rondando por aqui. Enquanto ele estiver rondando por aqui, eu vou estar aqui, na espera dele. E não é só eu não, galera, que... Deixa eu até fechar essa parada aqui. E não é só eu não, galera, que tá na tocaia dessa criatura não. Muita gente, galera, já tá tucaiando esse bicho há algum tempo.
Mas também pegando tanto animal, igual esse bicho tá pegando, todo mundo tá atrás dele. Eu acho que achou gelatina. Eu vim sozinho. Por que eu vim sozinho, galera? Porque o lugar é muito tudo murado. E se vinha ou eu ou ele, galera. Ou eu ou ele. Mas eu sei que essa coisa tá esperando vacilo. Entendeu? Se ele vir, ou eu ou ele. É isso aí. Tô só esperando essa coisa meter a cara aqui. Já tem cachorro longe latino. Entendeu? Parecendo uma jaula de leão. Deixa eu virar a câmera aqui. Ai, não sei se dá pra pegar aqui. Deixa eu virar aqui. Aqui tá um cheiro horrível, galera. Mas também na jaula do leão. Tô estando lá longe. Não sei se essa coisa já tá vindo pra cá, mas eu quero dizer pra vocês. Estou aqui, ó. Com a cara e coragem. E com o meu facão. Entendeu? Ainda com bem que você tem um facão. Né? A gente tá protegido. Não aconteceu nada de ruim com a gente ainda no canal. Porque a gente usa a proteção divina, né? Dos céus. Então, eu tô aqui em nome de Jesus protegido, né, galera? Não só disso, né? Na minha ida, na minha vinda. Tem muitos homens perversos aí no mundo, né? Ladrões, essas coisas. Então, eu sempre peço proteção a Deus. Entendeu, galera? De tudo, a demais pessoas, de tudo. É o que você deve fazer antes de sair de casa. Pedir proteção a Deus. Cara, é a melhor coisa que você faz. Porque o que tá acontecendo de crime nesse Brasil tá surpreendente. Nesses canal aí de Cidade Alerta, Balanço Geral, o que tá acontecendo de crime não tá escrito, cara. E você andando à noite sozinho, só com esse facãozinho seu aí, se não for proteção divina, meu amigo, você tá ferrado. Porque só Deus pra livrar a gente. Entendeu, gente? Só Deus. Deixa eu virar a câmera aqui. É ruim demais quando eu tô sozinho por causa disso. Eu tô escutando só uns estalos longe, galera. Umas pisadas longe, mas não tô vendo mais nada, não. Só uns estalos longe, galera. Um bagulho estralando. Mas eu quero ver o lobisomem, meu Alan. Aí, ó, tipo uns caminhados, ó. Não sei se vocês estão escutando aí, ó. Todo mundo aqui tá Eu esperando vou até ansioso. falar com o Gé, galera, porque pô, presta atenção, isso aqui, ó. Isso aqui, se a gente ajeitar direitinho, dá pra fazer até uma armadilha pra pegar o lobisomem. Tá vendo? É gradeado, galera. Não vai segurar ele pro resto da vida, mas segura ele pelo menos por um tempo pra gente filmar e meter facunzada nele. Isso aí pega tudo que é tipo de bicho, Alan. É boa ideia, galera. Eu tive essa ideia agora. A gente pode usar isso aqui como fosse uma armadilha pra pegar ele. Eu vou ver se o Gé vem, vou ver se eu chamo o César, né? Se meu irmão tiver por aqui. Tem que chamar a chama galera ele também, inteira. mas pensando direitinho, galera. Dá pra fazer isso, velho. O que a gente quer ver aqui é o lobisomem na jaula, cara. Na jaula. Esse pé de árvore aqui pra ver, né? Uivando ainda. Porque na hora que ele destransformar, nós vamos descobrir quem é esse lobisomem. Deixa um local que dá pra pessoa se esconder bem, viu? Olha. E eu vacilei da outra vez que eu vim que eu não olhei essa árvore aqui, não. Nem olhei. E olhando agora, eu tô vendo que eu dei um vacilo do caramba, galera. Dá pra se esconder qualquer coisa. Dá pra se esconder aqui, ó. Tô escutando, galera, uns estalos caminhados. Eu vou entrar pra dentro da baia. E o velho lá, uns estalos danados. O dono dos boi tá moendo, mano. Me observando aqui, rodeando. Ele já tá por aqui já, viu? O ruim é ele saber que eu tô aqui sozinho. Rapaz, tá vacilando, hein? O ruim é esse. Que isso? Fica só nessa toquinha pra você ver. Vou ficar aqui, qualquer coisa. Vixe, Maria. Vou até me sentar aqui, galera. E será que tem um horário que ele aparece? Se essa coisa aparecer, ele vai ter que entrar por aqui. Então, ué. Eu tô escutando esse estalo. Barulho longe. Tinha que colocar uma cabra, né? Fedor horrível aqui. Um bode. Só quero mesmo filmar ele, galera.
Porque eles vêm vocês. Eles vêm pra capturar a cabra. Essas paradas aí o Jerry faz depois, tá ligado? Eu só quero filmar ele, só quero mostrar pra vocês que o negócio realmente é sinistro, tá ligado? Pelo tanto que o pessoal fala em lobisomem. Só deu aqui nessa... Deve ser verdade mesmo, né? Nessa parada aqui, ó. Se ele aparecer ali na porta, eu levanto qualquer coisa, levanto esse negócio aqui, ó. E boto como escudo, tá ligado, galera? É a única coisa que eu posso fazer, minha defesa é essa aqui. Entendeu? Claro. Minha defesa é essa. Não tenho mais defesa nenhuma. Ué. Que merda. Galera, que barulho sinistro, velho. Opa. Mano do céu. Uivou, hein? Tem um negócio ali, galera. Deixa eu dar uma olhada. Só esse facãozinho não vai dar nada não, hein? Não vai dar conta não. Que é aquilo? Olha ele aqui, galera. Um olho? Olha ele aqui, galera. Ele olhando ali pra mim, galera. Olha lá. Que tamanho de olho que é esse? Galera. Ali olhando pra mim, ó. Meu Deus do céu, tá mexendo. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Olha ali, ó. Você é louco. Olhando, galera. Mano, ele tá sentindo o cheiro do negócio ali, galera. Ele só tá me olhando aqui, ó. Droga, mano. Cara, e a boca dele é grande, hein? Ô, louco, que negócio é esse? Que negócio, que troço que é esse? Olha ali. Olha lá. Olha ele ali da cerca, galera, ele ali. Ele tá aqui. Caramba, mano. Ai, já foi. Caramba. Sumiu. Cadê ele? Cadê? Mano do céu, galera. Tem vários zoom aí pra vocês aí, galera. Ele ali com os olhos brilhando aqui, galera. Os olhos dele apagam ali. Olha lá, ó. Olha eles olhando, olha os olhos dele. Parece que é dois. Olha lá olhando pra mim. Mano do céu, olha aqui, galera. Aí, ó. Vocês que queriam ver o lobisomem, galera, aí, ó. Aí, galera. Ô, louco, chega mais perto. Vocês queriam ver o lobisomem, galera. Que isso? Será que quebrou a cerca? Mano. Caramba, galera, jogou o facão nele. Oxê. Rapaz, se não ter chegado de lá perto. Mano do céu, um bagulho sinistro do caramba, galera. Rosnando pra mim. Ai, o grito dele, Meu pai do céu. Droga. Minha defesa vai ser essa aqui. E agora, José? Ele vem pra cima. Manter calma. Que é isso? Será que é a bosta dele? Caramba. É maneiro. Qualquer coisa eu jogo nele. Desgramado, velho. Só morre com bala de prata. Cadê meu facão? Eu joguei aqui, galera. Bateu no negócio e voltou. Ele já foi embora? Ele aqui. Você jogou o facão nele, ele joga o facão no lobisomem e fica sem nada na mão. Se o lobisomem vir, eu não tenho essa coragem, não. Pelo amor de Deus. Ele desceu. Esses estalos aqui é muito grilo também nas folhas. Ele desceu aqui, galera. Não me aproximar muito da cerca. Deixa eu ir atrás dele, galera. O povo de que eu tenho medo, que eu não sou corajoso, galera. Eu vou pra cima agora, galera.
Vou pra cima. Coragem. Você vai se estrimbicar indo atrás desse lobisomem aí. Opa. Tô chutando esse estalo, galera. Como se alguma coisa bateu aqui no carro. É que o zoião foi impressionante, hein? A boca dele também. Tamanho de boca. E agora? Será que vai aparecer de novo? Bom, pessoal, foi sinistro o negócio, né? De repente apareceu aquele bicho lá com 2 olhão, uma bocona grande e a altura é bem alta, hein? Deve ser mais ou menos ali uns 2 metros de altura. Lobisomem ali deve ser um homem bem alto mesmo que transformou nesse lobisomem aí. Agora, será que é um lobisomem? Qual que é a sua opinião, hein? Na minha convicção aqui é um lobisomem. Eu acho que deve ser um lobisomem mesmo, né? Porque pra ficar num lugar desse, essa hora, no escuro, com esse zoião, caramba, bem perturbador, hein? E aí, galera? Opa! Vou ficar mais tranquilo agora. Que isso, tá uivando de Olha novo. o uivo dele lá pra baixo. Uivando muito lá pra baixo. Como pode ver, tá uivando. Uivando muito. Deixa ele uivar. Ele viu que eu encarei ele. Ele só não botou pra cima, galera, que pensou que eu tava armado alguma coisa. Senão essa coisa tinha me estraçalhado todinho. Olha o uivo dele, deixa ele uivar. É, pode uivar, desgramado. Vem atrás dos bois, chega a vir certinho, galera. Tava na cerca mesmo ali, chega a vir certinho. Vocês viram aí os olhos dele brilhando de longe? Eu vi. Entendeu? Eu tentei me aproximar o máximo que eu pude. Só consegui me aproximar até ali. Sinto muito, né? Dei som na câmera várias vezes. Entendeu? Deu uma facãozada nele. O máximo. Aí, ó. Outro uivo dele aí, ó. Longe. Ele viu que não arranjou nada aqui, ele vai pra outra fazenda. Eu tenho que procurar saber, galera, se tem algum outro fazendeiro, né? Procurando, precisando de ajuda, que a gente vá lá, alguma coisa. É verdade. Aí um barulho que eu escutei ali, galera. Tem muito grilo aqui no chão, aí fica pulando, saltando. Bom, pessoal, cada um tem suas convicções, né? Será que era um lobisomem mesmo de verdade? Ou era só uma encenação? Na minha opinião, eu tenho minha dúvida, né? Porque a altura, o bicho é alto. 2 olhão, uma bocona. No meio aí do cercadinho, correndo, caçando boi, né? Eu acho que é um lobisomem. Pode ser. Será que não? Vamos ver outro vídeo aqui agora. Vamos assistir outro vídeo. Já tomou outro golinho de água, ó. Pra molhar as palavras. Vamos ver se tem mais outro aqui, pessoal. Aqui no canal Marcelo Cacheta, Sobrenatural, tem mais de 1.800 vídeos aí do Sobrenatural, pessoal. Para vocês acompanhar aí todo tipo de investigação. Vamos ver se o Thiago Furacão, que tem mais um vídeo impressionante, né? Aqui no canal, os inscritos gostam muito do Thiago Furacão. Eu também sou fã do trabalho do Thiago Furacão, né? Vocês achou que ia falar que eu sou fã do Thiago Furacão, né? Não, eu sou fã do trabalho do Thiago Furacão. Então vamos ver aqui mais uma investigação com o Thiago Furacão, que ainda não está no canal, né? Tem muita coisa boa aqui no Thiago Furacão, né? Vamos ver aqui, esse. Já está no canal. Você pode estar conferindo aí também, viu, pessoal? Tem várias seleções boas demais aí no canal.
que vale a pena estar conferindo. Deixa eu dar um alô aqui pro chefe. Oi, boa noite, Marcelo. Tudo bem com você? É o nosso amigo chefe. Tem mais algum? Quem tá ligado aí? Deixa um comentário. Qual cidade que você tá nos assistindo aí, pessoal? Né? Se você curte mesmo aí, como que você descobriu o nosso canal? Se você gosta de vídeo de terror, de saber da existência da vida após a morte, faça qualquer pergunta aqui pra mim, aqui no canal, no comentário. Faça qualquer pergunta, pessoal. Faz as perguntas aí que a gente vai trocar umas ideias. Eu vou estar respondendo para vocês aqui, que são mais de 3 anos aí de análise do sobrenatural. Então são mais de 1.800 vídeos aqui no canal que eu já analisei um a um e tenho hoje uma bagagem gigantesca aí de conhecimento no mundo sobrenatural. Eu quero falar para vocês também, eu tive algumas experiências aí com o mundo sobrenatural aqui na minha casa e também em algumas casas que eu fiz investigação. Deu resultado bastante positivo para a manifestação e a comunicação aí com o mundo espiritual. E esse aparelho que eu comuniquei chama-se Spirit Box. Ele está aí disponível de graça para qualquer um aqui no Play Store, aí no seu celular. Você vai no Play Store aí na configuração onde está instalado todos os programas do seu celular, você vai ver Play Store. Você vai clicar aí e vai escrever Spirit Box. Quando você colocar Spirit Box, você vai ver Electronic. Spirit Box Electronic. Esse é o melhor. Mas já vou adiantando, hein? Se você pensa que vai fazer isso aí e não vai dar nada, não leve isso aí como brincadeira. Porque isso aí eu já testei, a gente só via no canal aí do pessoal que faz investigação, né? Thiago Furacão e tudo mais, e eu fiz e deu muito positivo. Conversei aí com um ente querido meu que já se foi, já conversei com outras pessoas, inclusive já conversei com um espírito que apareceu aqui no meu quarto, onde eu tô gravando aqui esse quartinho. Já apareceu aqui, eu conversei com ele, e ele tinha falecido, tinha 18 anos, ele faleceu com 18 anos de idade, e ele estava aqui na Terra ainda. Por quê? Porque a mãe dele não parava de chorar. Por quê? Ele perdeu o pai, né, muito jovem, tem uns 3, 4 anos que ele perdeu o pai, a mãe ficou com ele mais uma irmã, e ele com um acidente de carro ele faleceu. E com isso a mãe chorava todos os dias. E pelo fato dela chorar todos os dias, o espírito dele não descansou. E ele veio até a mim aqui, e eu senti essa presença, essa energia aqui no meu quarto. Eu entrei em comunicação através do Spirit Box e conversei com ele e ele me esclareceu tudo. E por fim, eu encontrei a mãe dele, entrei em contato com ela e passei para ela tudo, os detalhes que ele me passou, né? O que aconteceu com ele, quem que era a mãe dele e o que ele estava querendo. E que a mãe dele chorava todos os dias pela morte dele, porque não tinha ainda... Sente saudade, né, pessoal? O seu ente querido, um filho com 18 anos, você sente saudade e você, naturalmente, você chora todos os dias, no caso a mãe. E quando eu passei esse caso para ela, a mãe me recebeu-se muito bem, né? Ela falou que já acreditava com a existência do mundo espiritual, por mais que ela é da igreja católica, né? Católico, cristão. Então ela falou que acreditava. E com isso, eu passei esse contato para ela, gravei esse vídeo aqui, ele conversando comigo aqui no meu equipamento, postei esse vídeo no canal, esse vídeo está aí no canal aí, você pode estar conferindo, né? Marcelo faz investigação em sua casa. Então, o que acontece? Vou deixar até o link na descrição para você conferir. Então, eu estou falando para você, essa investigação com Spirit Box é uma mais pura realidade. Eu já testei e vi que realmente é verdade. Então, você pode estar testando também aí na sua casa para você chegar numa conclusão se realmente você vai conseguir falar aí com um ente querido, né? De repente, a pessoa faleceu, que acontece muito, ninguém sabe do dia da morte. Só que, de repente, ela morre,
ela morre e não está preparada para isso, né? Ela não está preparada para isso, ela falece de uma hora para outra. E deixa conta para pagar, algum recado que era para falar para o fulano, para o ciclano, e ele não falou, porque ele não estava esperando que ele ia morrer naquele dia, né? E só que o que acontece? Aí quando você está na sua casa, de repente começa a fazer alguma manifestação. Você sente passar a mão no seu cabelo, você sente, ouve a maçaneta da porta da sua casa mexendo, né? E quando você vai ver, são pessoas, entes queridos, que foram embora e deixaram alguma coisa para trás, como às vezes tem uma conta que ele estava devendo, que ninguém sabia, um dinheiro no banco, né? Que só ele sabia. E outra coisa importante, que eu não sei se isso é mania de velho, né? As pessoas de idade, idosas, elas têm a mania de esconder dinheiro em cima do forro, em cima da laje, em cima dentro de um buraquinho, e não sabe que dia que vai falecer. E de repente ela falece e ela fica apegada a esse bem material, que é o dinheiro, né? Então, de repente, ele tenta voltar, fica apegado na casa e fica tentando entrar em contato com a família, como tipo assim, eu deixei um dinheiro em tal lugar, ou tem uma conta, ou tem um bem, ou de repente tem até um filho aí, né, que ele não revelou para ninguém. Então isso é o mais comum aqui que a gente observa aqui nas investigações que acontecem, que então estou passando para vocês a primeira mão. Por isso que eu falo aí, que se você tem alguma dúvida, que você quer perguntar, que você quer discutir, você pode deixar aqui nos comentários aqui, Marcelo, meu pai faleceu, aconteceu tal coisa, a minha mãe, né? Marcelo, realmente existe a vida após a morte? Qual que é a conclusão que você tem, né? Como que você me prova da existência do sobrenatural, da vida após a morte? Porque nesse meio tempo, pessoal, depois desses 3 anos que eu comecei a fazer investigação aqui no canal, eu descobri a minha mediunidade. E eu já tinha essa mediunidade desde criança. Só que eu não sabia que era uma mediunidade. Só que de uns 2 anos para cá, eu tive contato aí com o mundo espiritual, né? Kardecista. E depois eu descobri esse mundo espiritual através da mediunidade também. E eu consegui enxergar que várias coisas aconteciam comigo desde criança. E eu não sabia que isso aí era do mundo espiritual, né? E eu achava que era coisa da minha cabeça. De repente vinha e me contava certas coisas e eu achava que era natural do ser humano, né? E a um belo dia, uns dois anos atrás, 1 ano e meio atrás, 2 anos, eu peguei e falei, eu nunca mais vou teimar com esse cérebro meu. Porque se tem uma pessoa que é inteligente na Terra, é o meu cérebro. Porque desde criança, passo a passo, ele vem me alertando de certas coisas. E toda vez que ele me alerta com antecedência, eu vou e faço a coisa que eu acho que tem que ser feita da minha cabeça, e eu só me dei mal. Então, um belo dia eu falei, eu nunca mais vou teimar com o meu cérebro. Porque se tem alguém inteligente, essa pessoa é o meu cérebro. Aí, a partir que eu fiz isso aí, nunca mais teimar com o meu cérebro, eu entrei em contato com o centro kardecista e de uma hora para outra eu descobri esse mundo espiritual. E eu comecei a receber, ter algumas revelações aí do mundo espiritual. Então eu tenho um pouquinho, vamos dizer assim, um pouquinho de experiência para passar para você que está passando às vezes com alguma coisa parecida, tipo isso, que está tendo alguns presságios, que você está tendo alguns comunicações que você acha que está doente, está doido, né? Mas na verdade não é, porque Deus, Jesus, ele comunica com você de várias formas, no decorrer do dia, no decorrer da noite, né? Através de números, através da natureza, através de ações, e a gente acaba não percebendo que realmente é Deus que está falando com a gente. Então,
o mundo espiritual tá aí, eu tenho certeza que ele existe, né? Uma coisa assim tão legal, eu acho, é que a vida, para mim, eu tenho certeza que quando a gente morre, a gente não acaba. Há uma continuidade aí, em outra dimensão, a vida após a morte. Isso eu já tenho uma convicção disso, pessoal. Então, essa convicção, isso aí é individual. É uma convicção de cada um. Cada um tem sua percepção. Cada um tem o dia certo que o seu ser vai amadurecer e você vai acreditar sem ninguém falar nada com você. Porque Deus é tão magnífico, ele toca no seu coração que de uma certa forma que você jamais vai negar que não seja ele, né? Não vai enxergar que não seja ele. Então, o mundo espiritual, eu tenho a dizer para vocês que eu acredito que existe com todas as convicções e estou aberto aqui para você perguntar, questionar, né? Se você tem dúvida, como que usa o Spirit Box, como que usa o K2, que detector de energias, porque os espíritos, eles têm energia igual ao nosso corpo. Então, à medida que você liga o K2, você consegue detectar a presença dos espíritos. E tem como provar isso aí, que isso aí não é uma farsa. Eu tenho certeza que se você fazer um teste na sua casa, você não precisa de ninguém para falar para você se é verdade ou se é mentira. Você mesmo vai ver, vai ter a convicção do que eu estou falando, como eu tive. Anteriormente, quando eu comecei há 3 anos atrás, a gente não tinha esse conhecimento e eu não tinha esse conhecimento. Eu achava que as pessoas falavam que morreu, acabou e a vida era assim. Mas depois que eu comecei a estudar, cheguei nessa convicção de 100% que eu tenho certeza que existe a existência da vida após a morte. E que Jesus tem um propósito na vida de todo mundo. Isso é certo. Ninguém está aqui de passagem. Tenho certeza que todo mundo tem sua missão aqui na Terra. Agora, o globo terrestre, os planetas, o universo é gigantesco. Foi descoberto bilhões de galáxias, sendo que a gente está situado na galáxia Via Láctea. E depois o cientista descobriu bilhões de galáxias. Então a gente não está sozinho nesse mundo. É o que eu acredito. E a nossa passagem aqui na Terra, eu acredito que é uma evolução do nosso ser aqui na Terra. Que à medida que a gente evolui, a gente vai para outras dimensões, outras galáxias. Essa convicção que eu tenho, pessoal, através dos meus estudos. Beleza? Deixa eu ver se tem alguém aqui me assistindo. Tem 21 pessoas assistindo. Pessoal, se você quer que eu comente alguma coisa, deixa aí nos comentários, né? Deixa nos comentários qualquer coisa que você quiser que eu comente, né? Dou minha opinião. Pode estar me acessando aí, viu, pessoal? Pode deixar nos comentários aí. Então, a vida não acaba depois que morremos. Eu trabalhei de enfermeiro 10 anos, pessoal. Trabalhei de enfermeiro no hospital em Campinas. E sei muito bem o lado da morte. Muito bem o que acontece depois que as pessoas morrem, tá ali no leito, morre, né? E o sentimento que a gente tem de olhar para essas pessoas que morreu, que de repente não chegou a conhecer, saber da existência da vida após a morte. E desses 10 anos eu vi de tudo no hospital. E dentro do hospital, vou relatar para vocês alguns dos acontecimentos que aconteceu comigo no hospital. Aconteceu alguns casos, sim, cabuloso. Alguns casos, sim, de ficar de cabelo em pé no hospital. Mas tem um deles, assim, que foi tão impressionante que ficou marcado, sim, bem profundamente. Uma senhora que tinha 36 anos, né? Uma pessoa de classe alta, internou no hospital para fazer um tratamento de retirada de tumor no abdômen, na barriga. Foi encaminhado para o centro cirúrgico. Essa pessoa foi no centro cirúrgico,
Uma cirurgia dessa aí tá programada para umas 10, 12 horas de cirurgia. E essa pessoa, com umas 2 horas de cirurgia, ela voltou para trás. E quando ela voltou para trás, o médico que fez a cirurgia entrou em contato com a família para dar o parecer por que ela voltou para trás rapidamente. O médico veio e falou com a família, eu estava presente, que eu estava tomando conta desse quarto aí como enfermeiro. O médico falou para o esposo dela que quando abriu, fez na cirurgia, na incisão, o câncer, o tumor, estava tão agressivo que não teve como fazer nada. Então, conclusão, o médico falou, ó, simplesmente eu fechei novamente o corte e mandar para casa, porque não tem o que fazer. E essa mulher, com 36 anos, eu achei muito estranho o comportamento dela. Por quê? Porque essa mulher, ela parece que não tinha nada. Em 10 anos de enfermeiro que eu trabalhei, nunca vi uma coisa parecida. Todas as pessoas são sentimentais, né? Sim, fica triste, né? Às vezes depressivo, principalmente com 36 anos e um tumor agressivo como esse. E essa mulher era tão diferente que ela parecia não ter a doença. Ela ficava cantarolando, ela ia no banheiro, tomava banho, igual ela falava, tomava um banho gostoso, passava um monte de perfume, igual ela gostava de perfume francês, né? Cada um com as suas condições, ela passava o perfume dela, e muito cheirosa, e cantando, alegre, e nunca vi um negócio daquele, pra vocês terem uma ideia. Eu achava estranho que aquilo, né? Falei, nossa, que exemplo de ser humano, né? Uma pessoa que tá, vamos dizer assim, a gente sabia que ela estava à beira da morte, e o médico disse abertamente para a família que ia dar alta para ela. Por quê? Porque a quantidade de vida que ela ia ter era o máximo 3 meses. E o médico foi bem claro. Aí muitas pessoas falam, mas Marcelo, o médico foi muito duro, muito severo. Mas é melhor você saber o tanto que você pode viver ou você viver 3 meses e morrer enganado? Qual que é a sua opinião? Comenta, deixa nos comentários aí embaixo aí. Eu quero ver a sua opinião. Você gostaria de não saber o tanto que ia viver? Ou você queria que o médico falasse que ó, você vai viver 3 meses. Daqui 3 meses é o tempo máximo que você vai viver por causa da sua doença. E você vai morrer. Aí o médico chamou a família toda e falou, ó, o caso é assim, 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 né? Não tem o que fazer. Ela fez a cirurgia, mas não teve como tirar o tumor. Tô mandando embora para casa. Reúne toda a família. Olha que tristeza, pessoal. Reúne toda a família, né? Faz a festa que tiver, faz o passeio que quiser, porque infelizmente daqui 3 meses a dona Aparecida vai estar de partida. Aí, pessoal, ela foi embora, passou aí uns 2 anos, eu estava trabalhando lá no mesmo setor, no Hospital Vera Cruz, em Campinas, estava trabalhando no setor, de repente eu escutei o barulho do elevador chegando no meu andar. Eu estava ali fazendo uma prescrição, escrevendo uns dados de um paciente, tinha um médico sentado. Aí eu escutei 2 mulheres conversando. Essas mulheres veio, uma passou direto no corredor e uma parou do meu lado. E essa que parou do meu lado, quando ela parou do meu lado, pessoal do céu, eu já senti meu cabelo arrepiar até na orelha. Aí eu senti aquele perfume. Por que eu arrepiei? Eu senti aquele perfume. É uma coisa assim. Hoje eu tenho como explicar para mim mesmo por que eu tive essa sensibilidade. Porque eu, na minha convicção, por causa da minha mediunidade. Eu já tinha uma mediunidade mais elevada e eu não sabia. E quando ela chegou, eu senti aquele perfume que ela usava quando ela internou. E eu acho que agora, nesse momento, a gente tem as nossas convicções, que
o meu anjo da guarda, ele me alertou, falou, ó, esse cheiro é conhecido e essa pessoa é próxima. Aí quando eu tive essa convicção, eu olhei assim do lado, quando eu olhei eu vi ela. Aí eu olhei para ela assim, eu tava com o meu crachá do hospital, ela olhou para mim e falou assim, eu fiquei estático, né, com medo pra caramba. Aí ela olhou para mim e falou assim, ô Marcelo, você não tá lembrado de mim? Cara, eu fiquei estático assim, igual eu tô agora, fiquei em meio estado de choque, né? Aí eu peguei e falei, lembrei, falei assim, Dona Aparecida? Aí ela falou assim, sou eu, Marcelo. Falei assim, nossa, mas a senhora tá bem? Aí ela falou assim, eu curei. Aí eu peguei e falei para ela assim, mas a senhora veio visitar alguém? Ela falou, vim visitar um amigo meu no quarto 305. Aí, falei assim, a senhora vai reto, vira direita, primeiro quarto chegou. E ela foi embora. Normal. A mulher tava ali de carne e osso, igual você está me vendo aí. Carne e osso. Aí, o que aconteceu? A hora que ela foi embora, eu parei de escrever ali e veio na minha cabeça. Falei, caramba, que louco. Mas essa mulher morreu tem uns 2 anos atrás, é? Peguei o telefone, liguei na portaria do hospital. Aonde que todo mundo passa, lá não passa ninguém sem fazer o registro, né? Igual vocês sabem, fazer o registro, identidade, tudo certinho, para entrar, senão não entra. Aí eu liguei lá na portaria. Liguei na portaria, ô fulano, entrou uma senhora aí agora, com o nome Aparecida? Aí olhou, Marcelo, não entrou senhora agora não, com o nome Aparecida não. Falei, não, você tá de brincadeira, cara, você tá louco? Falei, não, entrou aqui, aí ela conversou comigo aqui. Aí ele falou, não entrou não. Beleza, aí eu fiquei mais cabulado ainda. Aí eu peguei e entrei em contato com o setor de departamento pessoal, onde que eles guardam todos os registros das pessoas do hospital. Aí quem trabalhava, uma amiga minha, eu falei para ela, fulana, você confere para mim aí um paciente que internou com o nome tal. Se esse paciente aí, porque eles têm contato com os pacientes mesmo depois que vai embora para casa. Porque fica dando retorno com o médico, se precisar, né? O médico fica acompanhando. Aí ela ligou lá na família, a família falou, ó, não, infelizmente a fulana faleceu tem uns 2 anos atrás. Conclusão, pessoal. Depois que eu vi a mulher de carne e osso do meu lado, e eu conversei com essa mulher, nitidamente, como se ela estivesse viva, aí eu recebo a notícia que ninguém entrou, subiu no elevador, e que a fulana morreu tem 2 anos, não tem outra explicação da existência da vida após a morte. Então, é um dos casos que eu já estou contando aqui hoje, né? Se alguém tem algum caso aí parecido, se alguém já viu alguma coisa parecida, algum caso, alguém já comentou, comente aqui embaixo aqui para compartilhar as suas experiências, para que a gente possa multiplicar essas informações, para que as pessoas possam ter um conforto, né? Depois, mesmo primeiro como vivo, sabendo que a gente vai morrer, mas tem uma continuidade em nossa vida. Beleza, pessoal? Bom, agora já são 10 horas e 10 minutos aqui pelo horário de Brasília. Eu sou Marcelo Caixeta, quero agradecer a todos vocês que ficaram até agora, né? São 22 pessoas que estão agora me acompanhando, me assistindo. Eu agradeço aí de coração, né? Porque sem vocês não existe canal. Sem vocês eu não estaria aqui agora falando, relatando a minha experiência de vida. E deixa uma frase, abre aspas, nunca desista dos seus sonhos, a gente só morre depois que fecha os olhos, fecha aspas. Então vamos ver se tem algum mais alô pra gente dar aqui, vamos ver, deixa nos comentários aí qual a cidade que você está falando. Chefe, oi, boa noite, Conceição, Fortaleza, Ceará. Ô, Conceição,
Satisfação de falar com você, Conceição. De você estar presente aqui com a gente. Muito obrigado. Uma salva de palmas aí para o pessoal de Fortaleza, Ceará. Que Deus abençoe todos vocês. Larissa Moraes. Olá, Larissa. Seja bem-vinda, querida. Aqui a casa não é minha, a casa é de todos vocês. Aqui, anteriormente, eu nunca, praticamente não fazia live, né? Mas Deus é tão bom que Ele toca no coração da gente e caminha a gente, as pessoas, para o seu destino, para que o seu destino possa ajudar as pessoas. E a forma que eu descobri de ajudar mais pessoas nesse mundo espiritual foi fazendo essas lives e aproximando a minha pessoa da sua pessoa. E conhecer as pessoas que é inscrita no canal, assiste aqui todos os dias e a gente não sabe, né? Acaba passando batido e o tempo vai passando e a gente não consegue conversar com essas pessoas. E quem sabe poder ajudar essas pessoas, pessoas que passam por depressão. A gente sabe muito bem aqui as orações que a gente pode estar fazendo. A gente sabe muito bem quando uma pessoa pode estar sofrendo aí com ataque espiritual em casa. Então é muito importante o crescimento dessa família aqui no canal. Então, à medida que a gente abre esse espaço, a gente pode estar conversando sobre esses assuntos, melhorando nossa espiritualidade, né? Melhorando nosso dia a dia e entendendo cada vez mais da questão da espiritualidade, para saber desvencilhar dos problemas do dia a dia. Então é muito importante a gente estar abrindo essa live constantemente. Se Deus quiser, eu vou estar fazendo aqui no mínimo umas 3 lives por semana, para a gente abrir um espaço para todo mundo conversar e opinar e discutir os seus problemas do mundo espiritual. Larissa, a Baixinha, eu sou de Itajobi. Olá, Baixinha, eu sou de Itajobi. Satisfação em falar com você também. Você também pode ter certeza que Deus está presente aí na sua vida, que Deus está olhando pela sua família, né? Eu tenho certeza disso, porque Deus sempre esteve comigo. E o que eu desejo para todos os meus inscritos, que também Deus esteja com todos vocês. Larissa Moraes. Bom, pessoal, eu espero sim que pela primeira live que eu venho fazer para conversar com vocês, nada é fácil. Mas um dilema que eu levo é a gente pensa grande, começa pequeno. Tudo que a gente faz na vida, pensa grande, começa pequeno. Pequeno, a gente vai aprendendo com os erros, vai melhorando, as pessoas vão cada vez mais valorizando o seu trabalho, né? E Deus vai abençoando a sua vida. E essa foi a primeira live aí de 2025, né? Espero que a gente esclareceu alguns pontos muito importantes aí da existência da vida após a morte. Que Deus esteja na sua vida. Te espero, hoje é segunda, te espero aí, quem sabe amanhã, na terça, certo? Às 7 horas da noite. Eu vou estar colocando aí o encarte do anúncio live às 19 horas. Beleza? Um forte abraço aí, que Deus acalente a sua noite. Abençoando. Fui, Marcelo Caixeta.